Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre alguns temas que o pessoal estava me abordando, tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a parte da precificação das peças. Como você vai colocar o preço em cima da sua peça, por quanto que você vai vender a sua peça, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, vou falar qual que é o cálculo base que vocês precisam saber para vocês fazer o preço da sua peça, tá? Vamos dar um exemplo num chaveiro, né? O chaveirinho vai variar a quantidade de gramas, por exemplo, conforme a letra, tá? Primeiramente você tem que pegar o valor que você pagou por quilo da resina. Você comprou lá uma resina, 1 quilo de resina, você pagou R$150. Você vai pegar 150, vai dividir por 1000, que dentro da embalagem é 1 quilo, então dividindo são 1000 gramas. Você vai fazer 150 dividido por 1000, vai te dar o resultado, que seria o quê? 0,15 centavos, ou seja, cada grama daquela resina que você comprou, ela custa 15 centavos. Vamos supor que você, para fazer uma peça, você gastou 10 gramas de resina. Você vai pegar o 0,15, que é o valor que você tem do valor da grama, né? 0,15, que são 15 centavos, vezes o tanto de resina que você gastou para fazer aquela peça. Gastou 10 gramas de resina, você vai fazer 0,15 vezes 10. Vai te dar 1,50. Então, para você fazer uma peça de 10 gramas, você gastou 1,50 centavos de o valor que você gastou para você fazer essa peça, tá? Você gastou glitter, você gastou pigmento, como é um chaveiro, você vai colocar a golinha do chaveiro, você vai colocar aquele tassel, vai acrescentar mais algumas peças, vai colocar um coraçãozinho, vai colocar alguma estrelinha, algo a mais que você vai colocar, você vai ter que somar tudo isso, botar na ponta do lápis realmente e ter lá o tanto que você gastou para você fazer aquela peça. Por exemplo, aqui, ó, os marca-páginas, né? Você tem o custo da parte da resina, você tem o glitter, você tem o tassel que você colocou, você tem a bolinha aqui que você colocou, né, essa miçanguinha. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis para daí, então, você colocar uma margem de lucro que você quer trabalhar. Por exemplo, os chaveiros, a grande maioria das pessoas vendem na faixa de 20, 25 até 35 reais. Tá? Então, assim, você tem uma margem de lucro muito boa. Por exemplo, para você fazer uma bandeja, né, gasta um pouco mais de resina, a margem de lucro, você pode manter a mesma margem de lucro do chaveiro, por exemplo, mas tudo depende da exclusividade da sua bandeja, tá? Por exemplo, para você fazer o cálculo de uma bandeja, é o mesmo esquema, você vai pegar o valor da resina. Vamos dar um exemplo aqui, você comprou uma resina de R$150, você vai dividir por 1000, que são 1000 gramas, para dar 1 quilo, e vai te dar o resultado, 0,15. Você vai fazer vezes o tanto de resina que você gastou. Foi 500 gramas de resina, então você vai fazer 0,15 vezes 500, que vai te dar o resultado, que seriam R$75 que você gastou para você fazer uma bandeja. Você gastou um pouquinho de pigmento, você gastou floquinhos, você vai colocar na ponta do lápis e vai botar, não, eu acrescento mais 2, 3 reais, ou arredonda para mais 5 reais de gasto que você teve para fazer a peça. Você teve 80 reais, foi o teu gasto para você fazer uma peça. Se você quiser, você pode trabalhar com 100, 150 ou 200% em cima da peça, fica a seu critério. Não é nós que vamos definir o preço da sua peça, e sim você, e muito menos o seu cliente também não vai decidir o preço da sua peça. Então, é você que vai fazer o preço, tá? Se você quiser vender a 100 reais, é você que vai fazer o seu preço, mas você não tá ganhando basicamente nada, né? Eu vendo uma peça dessas aqui, completa assim, na faixa de 150 a 180 reais, tá? Uma bandeja completa dessas aqui. Então, assim, tudo vai variar do que você gastou de materiais e de resina para você fazer aquela peça. Se você colocou uma letrinha, se você tem uma plotter, né, para você fazer recortadinho, ou você mandou para uma gráfica para você fazer, você tem que somar tudo isso para você colocar o preço da sua peça, perfeito? Eu acredito que essa parte de precificação ficou bem esclarecida, correto? Outra coisa que muitas pessoas me perguntam
em relação à resina, na parte de aquecimento da resina, de a resina ferver, tá? E o tempo de secagem da resina. Seca ao toque, vamos dizer, eu fiz a peça e eu quero jogar uma segunda camada ou a camada final. Qual o tempo de secagem ao toque para mim fazer? Ana, você não fala isso em algumas aulas. Eu não falo muito porque varia muito da resina que você está trabalhando, da resina que você estiver utilizando e da marca que você estiver utilizando e do clima, tá? O clima importa muito. Por quê? Se na minha região hoje estiver acima de 30 graus, por exemplo, a minha resina, se eu estiver utilizando uma resina de baixa espessura, ela vai secar muito mais rápido. Por quê? Porque a resina ela aquece para ela poder secar. Então você tem que ter essa noção que ela varia muito tempo. Tem resinas que já chegou a ficar seca ao toque com 6 horas. E no inverno, a mesma resina, 12 horas ela não estava seca ao toque. Tá? Então, não adianta eu falar para vocês nas aulas, porque a sua região ou até mesmo a estação do ano que a gente se encontra é totalmente diferente da sua nesse momento. Tá? Então, assim, não adianta eu passar isso para vocês. Você vai ter que olhar no rótulo de cada embalagem, né, que você está comprando, de cada resina que você vai comprar. Na embalagem vem escrito seca ao toque em tanto tempo. A média é de 12 horas seca ao toque, tá? É uma média. Não significa que todas elas vão estar secas dentro das 12 horas. Algumas vão ser mais e algumas menos, tá? Porque elas encaixam entre 12 a 24 horas o tempo de secagem dela, tá? Porém, se tiver muito quente, vai acelerar o processo dela e ela vai estar seca ao toque mais rápido, tá? E sempre cuidando na espessura que você estiver trabalhando. A resina de baixa espessura, que é a resina que a gente mais utiliza aqui, ela tem no máximo, tá? No máximo para você fazer a camadinha, no máximo de 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. Então, sempre quando você for fazer uma bandeja, por exemplo, você não vai encher uma bandeja dessa tudo de uma vez só, porque aqui passa de 5 milímetros, tá? Ele tem mais do que meio centímetro, ele dá 1 centímetro e pouquinho. Então, se você fizer tudo de uma vez só, a sua peça vai ferver, ela vai aquecer, porque ela vai estar num volume muito grande, e ela vai aquecer demais e vai acabar fervendo, vai endurecer muito rápido e ela vai acabar perdendo peça e resina, tá? Então, sempre tem que ter muito cuidado na hora de você fazer a aplicação. Ah, Ana, mas como é que eu vou saber que eu coloquei 5 milímetros ali dentro? Se você está na dúvida, do lado de fora do seu molde, você pega ele aqui e você coloca uma régua do lado de fora e você marca 5 milímetros e faz um pontinho com a caneta do lado de fora do seu molde. Você vai fazer um pontinho. Quando você estiver enchendo, você vai olhar e você vai dizer, ó, até ali é o tanto que eu posso chegar com a resina. Então, ali é o máximo, tá? Aí você vai fazer, jogou ali a resina, espera secar e depois você vem com uma outra camada, perfeito? Em relação à questão de ferver, vai influenciar muito na hora da mistura. Quanto mais resina estiver dentro do recipiente e você demorar demais para você manipular ela, para você manusear ela, quando está misturado o componente A e o componente B, ela vai estar num volume muito grande e ela vai acelerar o processo, porque ela está ultrapassando o limite permitido dela, tá? Então, sempre tem que tomar muito cuidado na hora de você estar manuseando a resina. Fez a mistura, vai lá e aplica sem ficar vacilando, sem demorar muito com ela. Ah, vou fazer as letrinhas dos chaveiros, por exemplo. Não faz um monte de resina, né, num copo, enche o copo lá e faz as letrinhas, vai fazendo devagar. Não, faz quantidades menores. Faz ali quantidades menores no copinho, deixa tudo preparado e daí você vem fazendo algumas letras. Faz outra mistura e faz mais letras e assim vai fazendo. Porque se tiver muito quente na sua região e você estiver trabalhando com uma resina da Ohana, por exemplo, a resina da Ohana ela aquece muito rápido. Então tem que tomar muito cuidado na hora de você manipular ela. A resina clear da Ohana, ela tem um tempo vamos dizer assim, o tempo para ela secar um pouco mais demoradinho do que a Fast. A Fast é menos de 5 minutos para você manipular ela. E a clear você tem 5 minutos. Então assim, se você passar disso, você vai sentir no copo que ela vai começar a esquentar e você pode perder essa resina. Tá? Então, fez a mistura da resina, antes de você misturar, deixa tudo pronto na sua bancada, tudo prontinho,
Se você vai colocar alguma coisa dentro do molde, antes ou depois, já faz a aplicação, não fica demorando, faz a aplicação da resina, faz as misturas ali tudo certinho e depois vem e trabalha e manipula ali nas suas peças depois da resina estar aplicada. Tá? Então tem que tomar muito cuidado nessa questão, porque senão você vai acabar desperdiçando resina, vai acabar perdendo dinheiro, tá certo? Então eu acredito que é isso em relação aos pontos principais, tá? Em relação também aos EPIs, luva e máscara, tá? Para você estar utilizando. Luva é indispensável o uso das luvas, você tem que ter a luva descartável para você estar manipulando as suas resinas, tá? E também a máscara, porque você pode ser alérgico ou não à resina, então o ideal é que você utilize máscara para você estar manipulando. Tem desde as máscaras mais tradicionais, tem uma da 3M, tá? Selo do Inmetro, tudo certinho. Ela é uma máscara um pouco mais simples, não é uma máscara muito grande, tá? Ela já te dá uma certa proteção. E é claro que tem aquelas máscaras maiores, com filtros e tal, só que elas são umas máscaras um pouco mais caras, tá? Elas vão te dar basicamente a mesma segurança, perfeito? Mas se você for alérgico, é óbvio que você vai ter que ter uma máscara e um equipamento um pouco mais forte, tá? Então, os equipamentos de EPIs seriam esses, perfeito, pessoal? Então, aguardo você na próxima aula.